do Flamengo está na ativa, tem sempre uma notícia, algo acontece, enfim, tudo vira repercussão. No último dia de férias, o Gabigol é achado num cassino clandestino, mas aquela época, para quem cobriu o Império do Amor também, Ronaldinho, enfim, a gente vai tentando levar isso daí. Aí a gente vai observando aí como é que vai ser o dia a dia do Flamengo. A situação está quente, mas se você me permite, já tocando o noticiário aqui, o Arrascaeta se reapresentou sim na manhã desta terça-feira ao Flamengo, treinou, chegou bem cedinho lá, fazendo todos os exames de Covid, os exames de praxe. Ele está cumprindo o contrato, obviamente, até o fim de 2023, mas a questão da valorização continua, obviamente. As conversas vão continuar, a insatisfação existe por parte dos seus representantes, a notícia está dada, mas ele combinou com o Rogério Ceni, chegaria na terça-feira e, de fato, chegou, está lá no Ninho do Urubu. Lado de pressão, né, Eugênio? Naquela história de renovação que o Pedro contou ontem pra gente. E aí, empresário com o dirigente do clube pressionando para o contrato ser renovado e acho que tentando puxar um aumento. Eu acho que a gente tem que separar. São duas situações aí. Tá. Uma situação é Arrascaeta e Rogério Ceni, relação jogador com treinador. Foi combinado que ele poderia se apresentar hoje. Hoje cedo ele está lá, cumprindo o que prometeu ao técnico e segue a vida dele normalmente. Aí você vai para o extracampo. Tá. Vai empresário com relação direta com a administração do clube, com os dirigentes do clube. É claro que são duas situações paralelas que em algum momento podem se encontrar. Mas nesse momento, como disse ali o Pedro, o Arrascaeta tem contrato. Então ele tem que voltar lá, se apresentar e seguir o trabalho dele. Repito, não me parece que ele tenha interesse em sair do Flamengo. O interesse é negociar um reajuste salarial conforme outros jogadores importantes como ele do elenco tiveram no ano passado. Aí é justo. Se você quer sair, você nem aparece, como ele fez no Cruzeiro. Sim. Ele não voltou. Não vou voltar, o Cruzeiro me deve, o Cruzeiro... Não quero saber do Cruzeiro. No Flamengo ele voltou, cumpriu o prometido. Agora, dentro do tapetão, lá nas reuniões, agora nem mais tapetão, né? Via internet, os empresários devem estar conversando lá com os dirigentes do Flamengo, Bruno Spindel, Marcos Braz. Olha aqui, vamos ver, porque ele não está muito feliz, quer também ser reconhecido, e é justo que seja reconhecido, se os outros foram. Mas acho que no final das contas vai acontecer justamente isso. Vão chegar a um acordo fora do campo e ele vai seguir normalmente brilhando com a camisa do Flamengo. Não imagino ele saindo, não. É uma situação bem diferente da que aconteceu no Cruzeiro, Marcos. Bem diferente, bem diferente. A situação do Cruzeiro, ela foi se arrastando até, né? O Arrascaeta já sabia, os empresários, o pessoal que trabalha com ele, eles já sabiam também tudo que estava acontecendo ali em volta. E agora é uma situação de reajuste. Não é uma situação de estou indo embora, não quero estar aqui, quero ir embora. É bem diferente. O que o Eugênio falou, ele não se reapresentou no Cruzeiro. Ficou uma situação muito chata, de queda de braço, na época do Itair Machado ainda, e meio que desafiando o Flamengo, que acabou expondo ainda mais a situação do clube, né, o Cruzeiro, porque logo depois ele foi para o Flamengo, né? Então, agora é uma situação bem diferente. Essa aí passou fácil pro Pedro, vai? Vai poder dormir tranquilo aí nos próximos dias? Acho que não vai ter mais muita história, ou vai? Ou sempre pode pintar? A do Arrascaeta? É. Não, eu acho que talvez ele não consiga uma sessão de cinema de 2 horas. Mas em casa, assistindo alguma coisa em casa que ele pode parar, eu acho que ele pode assistir. Tem que saber a história. Ou posso inventar uma outra? Claro. As cenas do próximo capítulo do Rafinha, alguma novidade, Pedro? Então, Maria, falar exatamente sobre isso, questão da Arrascaeta, ele se reapresentou, a gente vai acompanhando com o tempo, mas a questão do Rafinha, o Flamengo, parte do Flamengo, digamos assim, e o Rafinha, seus representantes, esperavam que ele já estivesse essa semana treinando no Ninho do Urubu, mas ainda há um entrave financeiro, uma situação bem parecida o que aconteceu com o Diego Alves, mais ou menos. O futebol encaminha uma situação, vê as possibilidades, mas o departamento financeiro, junto com o presidente Rodolfo Landim, obviamente, dá aquela travada, segura. O Rafinha, até ontem surgiu uma notícia vinda do Rio Grande do Sul que ele estaria acertando com o Grêmio, pelo que a gente falou com os representantes dele, até com o próprio Lincoln, que é ex-jogador e agente do Rafinha, disse que não tem nenhum tipo de acordo com o Grêmio, nada disso. A prioridade, disse até também ao site UOL, é o Flamengo. Então fica naquela
estica de corda ali, vamos ver se o final vai ser o mesmo, igual ao do Diego Alves, que acabou permanecendo no Flamengo. As duas partes ficaram felizes, digamos assim. Vamos ver se o Rafinha agora vai ser esse novo velho reforço para o Flamengo aí, ou ele vai buscar outro clube aqui no cenário do futebol brasileiro, mas também para pagar um jogador do nível do Rafinha, não é fácil dele encontrar por aí também, aqui pelo menos dentro do nosso mercado, né? Isso aí também está relacionado à saída de jovem, Pedro? Como é que está essa situação? Para equilibrar as contas. Na verdade, o Flamengo está enxugando o que pode nessa pandemia. Ele teve um prejuízo de quase 100 milhões, quer dizer, deixou de ganhar, na verdade, arrecadar com as classificações para a semifinal de Copa do Brasil, para pelo menos chegar à semifinal da Libertadores também. Então, o Flamengo deixou de arrecadar. A questão da bilheteria também faz muita falta no Flamengo, o impacto direto ali no sócio-torcedor. Então o caixa fica meio desfalcado. O Flamengo está comendo pelas beiradas, tentando ali vender alguns jovens, alguma coisa nesse sentido. Mas se de fato a situação apertar um pouco mais para frente, com a falta de público, etc., aí é possível que o Flamengo tenha que vender sim um dos seus jogadores, se ele tiver alguma proposta, obviamente, que considere vantajosa. Recentemente, ano passado, teve pelo Arrascaeta, do Mundo Árabe, do Everton Ribeiro, e aí colocou umas condições bem específicas no contrato para querer lucrar com a situação, e aí o negócio acabou não se concretizando. A gente sabe que no bolo de arrecadação do Flamengo a fatia, a bilheteria é muito grande. Como o clube já sofreu com isso no ano passado, como já existe uma projeção, se não me engano, eu lembro, não sei se o Pedro tem esse dado ali, mas o Flamengo já previa um retorno, mesmo que parcial, a partir de março, de torcida. Sim. Abril, perfeito, Pedro. A partir de abril, mas, bom, acho que daqui 14 dias, acho que não vamos ter Maracanã lotado, não, né? Não. Esperamos que não. Tomara que não. Olha... E até recentemente, Bruno, se me permite, eu falei com o Marcos Braz, fiz aquela entrevista, e ele é vereador aqui do Rio de Janeiro e tudo mais, e ele, numa conversa ali com a gente durante a entrevista, ele falava até, olha, esquece essa possibilidade de Maracanã com 70 mil pessoas por um bom tempo. Não vamos ter com 70 mil pessoas, então não tem possibilidade, não vejo possibilidade de público nem num curto prazo por enquanto. Então, ele está bem ciente disso. Agora, a questão é que as metas, o orçamento que o Flamengo calcula, o departamento financeiro, não passa muito pelas mãos dele, obviamente. A gente até imaginou, quando vimos essa publicação, que era muito otimista por parte do Flamengo, já imaginar a torcida a partir de abril. Tomara, né? Naquele momento a gente pensou, poxa, parece otimista, mas tomara que o nosso otimismo ou o otimismo rubro-negro se confirme. O problema é quando você não pode contar com isso. Relaciona esse seu otimismo com o seu equilíbrio financeiro. Não pode contar com isso. Isso bom, a gente está falando aqui sempre uma relação também com outros produtos da casa. No final de semana eu trabalhei em Arsenal e Tottenham. Dois times que não têm atualmente presença de público também. O que fez o Arsenal? Buscou 120 milhões de libras emprestado junto a um banco, uma instituição financeira. O que fez o Tottenham? Buscou 150 milhões de libras emprestado junto a uma instituição financeira. Porque não dá para contar que vai entrar dinheiro de público. E olha que eles têm o público que paga fiel, né? Que lota o Emirates, que lota o estádio do Everton também, do Tottenham também. Então, assim, não está dando para contar com isso. Também é algo perigoso, né? Sim. Porque não sabe... O empréstimo, né? Porque não sabe como vai pagar, né? Não sabe se vai na frente vai ter como devolver. Na verdade, na Inglaterra, a previsão é de que nas 2 últimas rodadas da Premier League vai ter público, né? Mas lá, a cada 3 adultos, um está vacinado, né? Mas eu não conto com previsão, sinceramente, de público para lugar nenhum. Eu fico me perguntando se um dia a gente vai voltar a ver isso aí. 70 mil pessoas no estádio. Se um dia a gente vai voltar a ver. A questão é que lá nesses outros países, né, a fonte de receita ela consegue ser mais dividida, certo? Você tem uma fatia muito grande de televisão, você tem os outros patrocinadores. E por falar nisso, em relação ao Flamengo, é importante destacar que o Flamengo fez opções em termos de contratos de televisão no ano passado e nesse ano, abrindo mão de algumas quantias. Sim. Abriu mão. Ele abriu mão por opção dele. Opção estratégica, comercial, política, não sei. Mas ele abriu mão de quantias ano passado e esse ano. Então, está buscando ali, por isso está vendendo Natan. E talvez venda algum outro jogador. Porque aí você não teve meta esportiva atingida que lhe renderia premiação, certo, Pedro? Essa questão que o Eugênio levantou, principalmente envolvendo o campeonato estadual. Você não teve mais seu público, teve um investimento muito grande aí em Pedro, no próprio Gabigol, e entrando mesmo pouco, Pedro.
Sim, fica uma situação complicada. Até mesmo dentro do clube houve um questionamento sobre essas metas ousadas no orçamento, quando o Flamengo divulgou no fim do ano passado, né? Por conta de chegar à final da Copa do Brasil, que dá um bom valor, se não me engano, algo em torno ali de 60 milhões de reais, chegar também à semifinal da Libertadores, ser aí pelo menos um dos 2 primeiros do Campeonato Brasileiro. Então são metas altas, o time é altamente competitivo, mas se acontece igual ano passado, o Flamengo já teve que rebolar um pouco para se equilibrar nessa situação das finanças, tanto que no orçamento desse ano, 168 milhões de reais a previsão de vendas de atletas. O Nathan acabou encaminhado ao Red Bull Bragantino, por exemplo. O Flamengo vai chegar ali aproximadamente nos 90 milhões, mas falta um chãozinho aí para cumprir essa meta ainda. Então vai ter coisa pela frente. Estava até dando uma olhada bem rápida aqui só para confirmar. Orçamento de bilheteria estádio previsto do Flamengo no orçamento desse ano, 100 milhões. Da onde vão vir esses 100 milhões sem torcedor no estádio, com essa vacinação a conta-gotas que a gente vive aqui no Brasil? Parece bem complicado. É difícil imaginar 100 milhões. Porque você vai garantir isso quando? No segundo semestre, sendo otimista? Será que a gente vai ter torcida no estádio no segundo semestre? Acho muito difícil. Você para fazer 100 milhões de bilheteria, você tem que botar... Quantos jogos o Flamengo vai ter? Vamos colocar o Campeonato Brasileiro. São 19 jogos do Campeonato Brasileiro. Você tem que fazer quantos por jogo do Campeonato Brasileiro? Quantos milhões? O Flamengo fazia ali alguns jogos, 1,5 milhão, 2 milhões, quando muito, né? Batendo por volta de 3 milhões, mas tem sempre despesas no meio disso, né? Nas partidas do Maracanã. Esse dinheiro não vai chegar. Esses 100 milhões de bilheteria o Flamengo não vai ter. Se você tiver no segundo semestre 35 jogos, às vezes os clubes fazem 70 jogos, vai? Não, mas é menos, né? Só no segundo semestre são... Não, você não vai fazer 30 jogos como mandante, você vai fazer... São 19, né? Aí pensa Libertadores, pensa se chegar até a final da Libertadores, chegar até a final de Copa do Brasil. Quer por 30 jogos? Porque 35 não dá. Tá, se você dividir aí... Mas é mais de 3 milhões por jogo. Mais de 3. Isso se voltar a torcida no segundo semestre. E se lotar... Se lotar... Não, lotar... Se você tiver o Flamengo bem na competição, com volta de torcida no estádio, mas... Sim, mas tem jogos e jogos. E você... Vamos lá. Se voltar público, vai voltar com capacidade máxima? Não pode. Não. Esses jogos mesmo na Inglaterra, que eu falei a cada 3, não, a cada 4 ingleses adultos... Um está vacinado, não são 3. Mas esses jogos estão a previsão de máximo 10 mil, né? Então. 10 mil pessoas. Esquece. Esses 100 milhões aí nessa conta, Pedro, realmente vai ficar difícil. Como é que você vai recuperar? Qual que era a previsão de venda, Pedro? Você tem esse número de venda de jogadores? 168 milhões, Bruno. Se você tiver até que compensar agora, confirmando o Nathan, vai dar em torno ali de quase 90 milhões, um pouquinho mais de 90 milhões, ou seja, falta um caminhozinho tem um rumor para você chegar nos 168. Do interesse do Ajax no Hugo Souza. Não sei quanto mais poderia entrar caso isso se confirme. O Ajax está sem o seu goleiro, né? O Onana está suspenso por doping e é um clube que gosta de jogadores jovens, né? De atletas ainda em formação, né? Pode entrar mais um dinheiro. Realmente, essa informação circulou ontem, mas sinceramente ainda não consegui confirmar nada nesse sentido. Nessa época acontece muita coisa, né? Ali nos bastidores. Daqui a pouco pode acontecer, claro, uma proposta do Ajax pelo Hugo ou qualquer outro jogador do Flamengo. E o Flamengo, obviamente, vai precisar vender algum jogador, porque o elenco é caro, comprou o Pedro. Então, nisso daí entra a queda de braço. Como é que vai dar reajuste para o Arrascaeta? Como vai incorporar o Rafinha de novo ao elenco rubro-negro, se já tem o Isla também, que é um lateral que foi contratado justamente por conta da saída do Rafinha e custa um bom valor por mês. Então, tem que se equilibrar para o Flamengo não voltar àqueles tempos difíceis ali. Nada indica nesse sentido, mas às vezes é preciso cortar da própria carne, né? Valeu, Pedro. Obrigado, viu? Até mais. Até a próxima. Valeu, Bruno, Eugênio, Marra. Prazer. Boa sequência de programa. Vamos, então. Seguimos, então, o nosso Sport Center, já com a Mariana Spinelli também. E com o público, que o pessoal está em casa. Claro, esse público não nos abandona jamais. Essa questão, claro, a gente está falando muito de Flamengo, né? Mas isso envolve todos os clubes. Quem gasta mais tem maior despesa também. Mas é uma situação que acontece no Flamengo. A gente viu as contas do Palmeiras, elas fecharam com 150 milhões de déficit
do ano passado, com o Palmeiras chegando às finais da competição. Fazendo o maior número possível de jogos. Exato. Porque chegou ao final do Paulista, da Copa do Brasil e da Libertadores. Claro que o valor ainda de final de Libertadores e final de Copa do Brasil, essas duas premiações, vão entrar na conta do Palmeiras de 2021. Ele não puxa para 2020. Sim. Mas mesmo assim, chegando às semifinais da competição, ele teve um déficit de 50 milhões. O dever de casa para todos os clubes é redimensionar as suas contas. Isso que o Marra falou aqui do futebol inglês, eles lá têm, né, uma possibilidade sempre muito grande, porque lá entra muito dinheiro, mas ainda assim, entender que o mercado, pelo menos para os próximos meses, próximos anos, é um mercado mais apertado